Preste muita atenção e assista esse vídeo até o final para você entender por que esse plano fiscal do governo não tem a mínima chance de dar certo. O Haddad disse que vai reonerar as empresas que estão com isenção tributária. Não vou cobrar mais impostos, não vou criar novos impostos. Eu vou cobrar impostos daquelas empresas que deveriam estar pagando impostos e não estão. Sobre essa temática de incentivo fiscal, de fato não é bom muito incentivo fiscal porque você acaba criando um protecionismo, mas isso é tema para outra conversa. O que acontece é que você não pode fazer isso sem ter uma contraparte para você compensar o prejuízo que você vai ter ao fazer essa reoneração. Vou dar um exemplo aqui. Indústria automotiva. Recentemente fecharam algumas indústrias automotivas no Brasil. E isso considerando que hoje nós temos incentivo fiscal a essas indústrias. Agora, o que vai acontecer se voltar a cobrar mais impostos dessas empresas, né? Tirar o incentivo fiscal que tinha, agora você na prática vai cobrar mais imposto. Essas empresas, e hoje no Brasil acho que são 400 a 500 bilhões de isenção fiscal do governo, é muita coisa, realmente. Mas vamos lá, vamos entender o que vai acontecer se você tirar essa isenção e começar a cobrar imposto dessas empresas novamente. O que vai acontecer? O produto deles vai ficar mais caro, o carro vai ficar mais caro. Hoje, né, abril de 2023, as montadoras não estão vendendo o que elas tinham planejado para vender. Agora você imagina que o produto fique mais caro. Elas vão ter que colocar isso no preço do carro. O carro vai ficar ainda mais caro. O que você acha que vai acontecer? Vai vender mais ou vai vender menos? É claro que vai vender menos. No limite, as empresas que ainda estão resistindo no Brasil, elas vão fechar as portas, porque é caro produzir no Brasil. Quando você fecha as portas, o que acontece? Desemprego. Se você tem mais desemprego, as pessoas têm mais dinheiro ou menos dinheiro para comprar outras coisas, serviços. Elas vão ter menos dinheiro. Agora você imagina, eu dei um exemplo da indústria automobilística, agora você imagina isso para vários setores da economia. Né? Então isso vai criar desemprego. Primeiramente, isso vai criar inflação, porque esse preço vai ser repassado desse imposto, e no fim isso vai criar desemprego. Desemprego achata a renda do brasileiro, que já vem achatando nos últimos 10 anos. A renda média do brasileiro só diminui, dados do IBGE. Tá? Então, se as pessoas têm menos poder de compra, como que o PIB vai crescer? Então, olha só como que é conflitante as ideias do governo. Ele vai falar, eu vou reonerar as empresas e o PIB vai crescer. Como? Né? Lembrando que o PIB é tudo que o país produz de bens e serviços. Ou seja, se as empresas estão produzindo menos, se as pessoas estão oferecendo menos serviços porque tem menos gente com dinheiro para comprar os serviços, como que o PIB vai crescer? Ou seja, primeiro ano de economia, aumento de impostos causa desaceleração da economia no momento em que a gente deveria acelerar a economia. Tudo bem, tirar esse protecionismo é importante, isso deveria acontecer, mas isso tem que ser feito com um plano, de maneira gradual. Do outro lado, você tem que tirar, por exemplo, a burocracia de contratar e demitir pessoas, reforma trabalhista, reforma tributária. Você tem que colocar outras coisas nessa conta para você diminuir o impacto dessa reoneração, dessa cobrança de impostos que vai voltar. Tá? Não é simples. O governo quer atacar as empresas malvadonas que ganham muito dinheiro, muito lucrativas. Vamos cobrar mais impostos, né? Só que isso não afeta o empresário, isso afeta a população diretamente. Tá? Então, isso tem que ser feito de maneira coordenada, planejada. Não é simplesmente falar, vou começar a cobrar impostos de quem não pagava impostos ou quem não está pagando e tudo vai dar certo e a economia vai voltar a crescer. Isso não funciona. Esse é um plano totalmente absurdo, sem nenhuma chance de dar certo.